Olá! Sabe aquela busca que a gente faz na internet, super simples, esperando uma resposta óbvia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num mistério que começou exatamente assim, com uma pergunta bem direta feita à Wikipédia. E o mais curioso, o que a gente não encontrou é que conta a história de verdade. Tudo começou com isso aqui. Uma busca simples, direta ao ponto, história da vida de Jesus criança. Qualquer pessoa que quisesse saber mais sobre os primeiros anos de uma das figuras mais importantes da história faria uma busca assim, certo? Esperando, claro, um artigo completão. Só que o resultado foi esse, um convite para criar a página. Ou seja, a página não existe. Peraí, a Wikipédia, que tem artigos sobre literalmente tudo, não tem uma página específica sobre a infância de Jesus? É isso mesmo? E é essa ausência que dá o pontapé inicial para a nossa investigação. Então vamos lá. Parte 1. A busca simples. A gente começa pelo começo do mistério. Como pode uma pergunta tão básica sobre uma figura tão famosa dar em nada, no beco sem saída? É aqui que a história começa a ficar boa de verdade. Beleza, a página que a gente queria não apareceu. Mas, e o que apareceu no lugar? O que o sistema sugeriu? Porque é aí que estão as nossas pistas. Elas não entregam um ouro de bandeja, não, mas juntas elas montam um quebra-cabeça bem revelador. E agora, entramos na segunda fase. Vamos analisar as pistas nos resultados. Agora a gente veste o chapéu de detetive de vez e vai olhar com lupa cada um desses artigos que a busca retornou, porque cada um deles é uma peça crucial para a gente entender o quadro geral. E a primeira pista já nos leva para o começo de tudo. O que apareceu? A página Nascimento de Jesus. Ok, isso já diz uma coisa importante. A história tem um ponto de partida claro, bem documentado. O comecinho da narrativa existe e tá lá. Logo em seguida, vieram outras pistas. Os personagens principais dessa cena inicial, a mãe, Maria, e o pai adotivo, José. Então, beleza. Já temos o cenário do nascimento e os protagonistas. O elenco do primeiro ato tá todo aí. E aí vem a terceira grande pista, o artigo principal, Jesus de Nazaré. É um artigo enorme, super completo, só que ele foca quase que inteiramente na vida adulta, no ministério, nos ensinamentos, na morte dele. Ou seja, a gente tem o final da história. Então, vamos juntar as peças. O que essas pistas nos dizem até agora? A gente tem o começo da história, o nascimento, a gente conhece os personagens principais e a gente tem a conclusão, quer dizer, a vida adulta dele. Mas e o meio? Tem um buraco enorme bem aí. O que aconteceu entre o nascimento e o momento em que ele começa o ministério, lá pelos 30 anos? É um silêncio bem grande. Agora, vamos ampliar um pouco o foco da nossa investigação e analisar os ecos culturais. Porque além dessas pistas diretas, a busca revelou outra coisa, algo mais sutil, mas super importante: o imenso impacto cultural do tema, que reverbera em dezenas de outros artigos. Olha só que interessante o que apareceu também. Mesmo sem achar o artigo que a gente queria, a busca nos mostra a profundidade da influência dele. Aparece de tudo, desde instituições religiosas e novelas, até figuras inspiradas como Teresa de Lisieux e livros populares. Isso mostra que mesmo sem os detalhes da infância, o impacto da figura dele está por toda parte. É onipresente. E agora a gente chega no ponto alto da nossa investigação. Parte 4, o capítulo ausente. Chegou a hora de responder a grande pergunta. Afinal, por que esse capítulo da história simplesmente não existe? Por que a Wikipédia reflete esse vazio? E a resposta tem até nome. São os chamados anos silenciosos, ou às vezes, anos perdidos. É como os estudiosos chamam justamente esse período. E por quê? Porque as fontes principais, os evangelhos do Novo Testamento, simplesmente não falam nada sobre essa época. Aquele vazio na Wikipédia não há um erro. É um reflexo perfeito do vazio nas fontes históricas. E essa linha do tempo aqui ilustra a situação perfeitamente. Pensa bem. A linha do tempo que a nossa busca montou, nascimento, um ponto de interrogação gigante no meio, e depois o ministério adulto, ela é exatamente a mesma linha do tempo que os historiadores têm. A nossa busca, sem querer, acabou recriando um mistério histórico de quase 2000 anos. Então, vamos amarrar tudo isso na nossa última parte. O que essa busca final revela? Qual é a grande lição por trás de uma pesquisa que, à primeira vista, falhou?
A lição aqui é fascinante. O caminho que a gente fez, começamos com uma pergunta simples, encontramos um vazio, analisamos o que estava em volta, para no fim descobrir que o próprio vazio era a resposta. Isso mostra que, às vezes, a ausência de informação fala tanto quanto a presença dela. A falta daquele artigo não é uma falha, é um dado histórico. No fim, a busca não falhou de jeito nenhum, ela nos deu uma resposta muito mais profunda. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? A história está cheia desses anos silenciosos e de capítulos que faltam, que outras buscas, por coisas que parecem super óbvias, poderiam acabar revelando um vazio que, na verdade, conta uma história muito mais importante. Fica aí a reflexão para a próxima pesquisa que a gente for fazer.